Tava com saudade de vocês. Fazia tempo que eu não vinha, né? Mas é um prazer estar aqui, vendo rostinhos tão queridos, né? Das meninas aí. E de tantos outros amigos, companheiros aí de jornada espírita, né? E hoje, ele falou... Você me chamou de Dani Mattioli? É Miranda, né? Eu falei que é Miranda. É, mas minha família é Mattioli, porque a minha mãe é Mattioli, né? É, mas eu não sou Mattioli. Não, eu não te conheço desse jeito. Eu tenho sangue dos Mattioli, mas meu pai não me registrou como Mattioli, olha que interessante. Mas eu sou também, tá? Achei interessante você me chamar assim. Me deu até um friozinho na barriga. É que pra gente aqui se é cadastrada como Dani. Ah, é? Eu sempre fiquei te cadastrou eu. É por causa da minha mãe, né? Todo mundo conhece ela como Lídia Mattioli. E aí... Não, eu te cadastrei assim pelo Paulo. Ah, tá, do meu tio, verdade. É. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que causa aí uma certa situação assim no estômago, veias incham, e aí a gente vai falar, mas por que ela vai falar disso? Tanta coisa boa para falar, mas a gente vai falar de coisas que mexem com a gente. Por que mexe com a gente? Por que a gente tem que falar de coisas que mexem com a gente? Porque tem que ser reflexivo. A gente tem que entender o que acontece com a gente para não sair fazendo tanta besteira por aí, né? E aí, gosto de falar sempre que nós estamos em processo de planeta de provas e expiações. Então, estamos em provas e expiações, sim. Não tem ninguém aqui nesse salão hoje que não esteja em prova ou expiação, ou os dois. Por isso, o assunto da noite, pode jogar o assunto da noite, né? E aí, como eu visitei vocês essa noite, vocês me viram lá, e eu entendi que todos nós estamos passando por processos de dores. Que tipo de dor, né? Por que falar de dor? Porque a dor faz parte do processo de provas e expiações. Já que a gente está nesse finalzinho, vocês acham que vai doer um pouquinho mais ou menos? Tá doendo mais? Essa é a função da transição planetária. Para saber se a gente vai passar de ano ou não. Para saber se a gente vai estar aprovado para a nova situação do planeta ou se a gente vai lá para o outro planeta em começo de provas e expiações, né? Mas para que isso aconteça, precisa mexer onde? Onde? Fora ou dentro de nós? Tem que ser dentro. E aí em situações que muitas vezes a gente não consegue controlar, que a gente não consegue identificar muitas vezes. Mas antes de falar de dor, eu preciso saber o que é dor, né? Vamos lá. Dor é uma sensação desagradável, sempre desagradável, por isso que ela incomoda, por isso que ela mexe com os nossos sentimentos, né? E ela precisa fazer isso, tá? Que vai desde um desconforto leve até um excruciante, associado a um processo destrutivo atual ou potencial dos tecidos, que se expressa através de uma reação orgânica ou emocional. Isso está no dicionário. Então já se entende, a ciência já entende que ela pode ser física ou emocional. Vocês acham que a gente está passando por processos mais físicos ou emocionais? Todo processo emocional vai para o físico. Não esqueçam disso. Todas as nossas doenças hoje, já é estudado lá dentro da USP, que todas as nossas doenças são geradas pela questão emocional, são psicossomáticas. Começaram em algum momento. Nos slides que estavam passando aqui, falou sobre isso. Achei muito interessante. Estava falando exatamente sobre isso. As nossas doenças estão baseadas nas nossas questões emocionais, seja desta vida ou de vidas passadas. Tá? Vamos lá, Rodrigo. E aí, eu vou trazer algumas expressões para vocês que caracterizam dor. Tem algumas emoções, tem alguns sentimentos, a gente não vai falar sobre emoções e sentimentos, mas a gente vai falar de expressões que a gente tem, de sentimentos e emoções que a gente tem quando a gente sente dor. Tristeza, todo mundo concorda comigo? O que mais, Rodrigo? Angústia,
Temos vivenciado isso ultimamente? O que vocês acham? Bastante, né? Desespero. Conhece? Ou é só o pessoal do outro centro? Dentro do processo de depressão, a gente traz aí todos os transtornos que causam e são variantes do processo de depressão. Síndrome do pânico, transtornos de borderline, todos esses outros transtornos que foram gerados e principiaram no processo de depressão. E tudo isso começou numa simples tristeza. Olha só como a gente deve cuidar das nossas questões emocionais. Tudo começa numa simples tristeza. O problema não é estar triste, o problema é o que você vai fazer com essa tristeza, tá? A gente precisa aprender a lidar com a tristeza. Dá para controlar a tristeza? Sim ou não? A gente não consegue controlar emoções, a gente consegue controlar o que leva a gente a sentir essas emoções, que são os nossos pensamentos. O pensamento leva às nossas emoções. Então, dependendo do que a gente vê, do que a gente sente, vai gerar uma emoção, tá? E aí a tristeza a gente pode sentir, o problema é o que a gente faz com ela, tá? E aí, por último, a gente vem com as questões do suicídio. Informações. Lá, quando Kardec questiona os espíritos em questão das características do processo de transição planetária, 2 itens são muito alarmantes para nós. Ele fala sobre vários assuntos, mas 2 itens são muito alarmantes. Um é que nós veríamos muito entre as pessoas, principalmente perambulando pelas ruas, o processo da loucura. A loucura nada mais é que hoje traduzido em problemas de transtornos. A depressão leva à loucura, dependendo das situações. A tristeza leva à loucura. Tudo isso vai sendo um processo. E o outro item é a relação das crianças com o suicídio, que aumentaria muito o número de suicídio, principalmente entre as crianças. E aí Divaldo vem e traz uma informação, que entre 2024 e 2026 a maior causa mortes do planeta, não é do Brasil, não é específico de nenhum país, será o suicídio. E aonde começou esse processo? Numa simples tristeza, algo que te gerou dor, tá? Então precisamos entender a dor que a gente está passando. A gente já sabe que a gente não vai poder fugir desse processo de dor. Por quê? Estamos em planeta de provas e expiações. Vão ter situações que vão nos gerar dor e precisa gerar dor. Porque a gente precisa ver se a gente vai estar aprovado ou não para o próximo nível do planeta. E aí vem todo esse processo e a gente vai ver como que a gente vai lidar com as dores que são a dor física, a dor emocional, a psíquica e a moral. Todas elas, de baixo para cima, moral, psíquica, emocional, geram a dor física. A dor física nada mais é do que doenças, tá? Então todas elas vão gerar. Tudo vai depender de como a gente vai lidar com essa situação. Na questão do suicídio, nós espíritas, eu costumo dizer que somos um tanto privilegiados por questões de informação, não que a gente não vá sentir, mas por questões de informação. A gente usa um pouquinho mais da questão da fé raciocinada. Nós espíritas sabemos que se o que leva ao suicídio é a dor ou não é? É a dor ou não é? A pessoa quer acabar com o quê? Com a dor. Só que nós espíritas sabemos que se a gente tirar a vida do corpo físico, a gente morre. Nós não morremos. Então essa dor, ela vai só aumentar. Então nós temos esse processo, só que nós espíritas também temos um grande número de questões suicidas, principalmente na nossa cidade, tá? Principalmente entre os jovens e as crianças. Hoje já estimula-se que crianças, aqui a gente já tem casos de crianças de 9 e 10 anos se suicidando.
dentro da nossa cidade. Por questões de dor. Dani, por que uma criança de 9, 10 anos se suicida? Todo mundo me faz essa pergunta. Vamos lá rapidinho fazer um retrospecto? Você que está sentado aí na cadeira, que tem em torno de 40 anos para cima. Nós somos chamados da geração de ferro. Por quê? Porque a gente não tinha, a gente passou por escassez, dificuldade, enfrentamos várias questões na infância e na adolescência. Hoje, o que os pais fazem? Uma simples frase acaba com tudo. Meu filho não vai passar pelas necessidades que eu passei. E aí você tira dele a oportunidade de ficar forte, fortalecido. Porque o que te deixa forte são as suas dificuldades, as suas dores. E a gente quer tirar isso das crianças. Olha o que a gente faz. A gente bagunça tudo. Meu filho não vai passar por isso. Não, ele não pode escutar isso, ele não pode fazer tal coisa. Mas o que te deixou forte hoje foi toda a dificuldade que você teve na sua infância e na sua adolescência. E a gente está acabando com isso nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos. E são chamados de geração cristal. Por quê? Porque se você der um trisquinho assim, ele quebra. Hoje, se você dizer um não para o jovem, ele se mata. Quantos nãos você recebeu na vida? E hoje, se a gente recebe um não, beleza, tudo bem. Só que o jovem e a criança não está sabendo lidar com isso. Tira o celular de uma criança, você apanha. Tá? Então, olha o que a gente está fazendo com eles. Aí as pessoas me perguntam, Dani, por quê? Somos nós. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para as crianças e para os jovens. E aí, é aquela questão assim, eu devo controlar mais? Sim. Eu devo ficar mais de perto? Sim. Vai ter escassez? Quantos nãos a gente precisa para se fortalecer? Dizem os espíritos que é melhor você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. O que é mentira? A internet hoje para criança e para o jovem é tudo verdade? Então é preferível você tirar do que você apresentar. E tudo isso, quem está vivenciando somos nós. Hoje, para se deixar uma criança tranquila, sem te dar tanto trabalho, sem falar muito, sem te encher o saco, o que você faz? Dá o celular. Isso está acabando com a nova geração. Porque a gente não está a fim de enfrentar as situações. Tá? Então, quem está fazendo isso com eles somos nós. E a gente precisa ter um olhar diferente. Se a gente vai passar aí por um período muito conturbado, né? Entre 2024 tá perto ou não, gente? Pisca para você ver se você não tá em 2024. Aí vem 2025, 2026 vai ser o pico. Se vocês enfrentaram uma pandemia e acharam que foi difícil, vai ser muito mais difícil agora. Essa nova pandemia vai ser muito mais difícil, porque vai mexer com as nossas entranhas. Porque nós vamos perder pessoas muito amadas e queridas. E não para um vírus. Para questões que a gente poderia ter resolvido antes. Tá? Então cuidem para que não cheguem a esse ponto. Então não esqueçam da frase, né, de Kardec, é preferível você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Tá bom? Vamos lá. Em uma visão estreita e imediatista, o homem em geral entende a dor como punição divina ou como injustiça, por não achar-se merecedor dela. Então a pergunta que a gente faz sempre é, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Porque a gente se acha muito bom. A gente não se acha merecedor dos processos evolutivos da vida, né? Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, afinal de contas eu sou uma pessoa tão boa, eu trabalho lá no centro, eu frequento, quantos dias eu estou lá na semana? E você se acha muito bom. Só que quando você pergunta assim, por que eu, você está questionando quem? Deus.
Só que está falando lá que a gente entende, quando eu pergunto por que eu estou achando que eu estou recebendo uma punição. Se na verdade eu estou recebendo uma dádiva. Porque a dor nada mais é do que um processo de prova e expiação. Vai te melhorar essa dor ou não? Vai. Essa dor vai fazer você ser uma pessoa melhor. Só que a gente não se acha merecedor das dores. E aí a pergunta que a gente deve fazer é: o que eu tenho que aprender com o que eu estou passando? Com a dor que eu estou sentindo? Com o processo que está doendo lá nas entranhas? Porque, gente, dor moral e dor emocional dói aonde? Tem um lugar específico? Já ouviram falar de fibromialgia? A fibromialgia dói aonde? Desde o fio de cabelo até a pontinha da unha do pé, não é assim? Isso é dor moral, dor emocional, traumas, questões que você está vivenciando. E é bom sentir, para mostrar que você precisa mudar, para mostrar que você precisa reverter essa situação. Tá? Dor é igual a sofrimento, gente? Sim ou não? Todo mundo que sente dor sofre? Não. Sofrimento é assim, ó céus, ó vida, por que eu? Dor, se você só sente dor e entende que essa dor tem um processo e que um dia ela vai acabar, eu não sofro. Então dor não é igual a sofrimento. Quando eu lamento, quando eu sinto que assim tá pesado demais, que não era para eu estar passando por isso, aí isso gera um pouquinho mais de peso. Aí você começa a andar com o ombro caído, olhar para baixo. Aí tinha uma fala aqui nos slides falando assim: não fala dos seus problemas, das suas dificuldades, fala das suas vitórias. Geralmente quem sofre é assim: você encontra com uma pessoa na rua e fala assim: oi, tudo bem, e você? Então eu tô com uma dorzinha no joelho, tu não sabe. Eu tenho nos dois joelhos, nos dois ombros, não tô vendo. Ela quer ter mais dor que você. Esse é o tipo da vítima que fala assim: olha como eu sofro. Ela está falando assim para você: olha como eu sofro. Isso é sofrimento, tá? Todos nós, em algum momento, nos deparamos com a dor. Isso é fato. Não tem um ser encarnado ou desencarnado no planeta Terra que não vá passar por esse processo, tá? É ela, muitas vezes, que nos reajusta no caminho, nos aproximando de Deus. Para que a dor serve? Se você gravar só isso, já está feito, já está boa a palestra para você. A dor nos faz a reaproximação com Deus. Se for só para isso, a dor é boa ou ruim? Então a dor que você está sentindo, o processo que você está passando, está te fazendo uma reaproximação. Então ela está fazendo o processo dela certinho, tá bom? Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, porque se a gente fosse pagar tudo que a gente tinha para pagar, haja dor, né? Aí esse corpinho não ia aguentar, né? Criou as leis que são perfeitas. Quando vivenciamos essas leis, ficamos equilibrados e somos felizes. Todas as vezes que nós violamos as leis, entramos em desequilíbrio e gera dor. Então, por que você sente dor? Porque você saiu fora das leis em algum momento, por alguma situação. E agora essa dor está te fazendo o quê? Voltar para o ponto de partida, que é Deus, tá? Então a dor nunca vai ser algo punitivo, ele sempre vai ser educativo, para te mostrar que Deus está ali, ó, te dando o suporte. Olha que interessante. Então a dor não é punitiva, ela é educativa. Ou seja, se todos nós estamos passando por esse processo de dor, seja ela qual for, conflitos, né, doenças, ela está te mostrando um processo de educação. Olha que lindo. É misericórdia ou não é? Porque a gente está tendo a oportunidade. Todos nós estamos tendo a oportunidade.
Vamos lá resolver uma equaçãozinha. Dor é igual a quê? Vamos lá, Rodrigo, vai soltando. Reequilíbrio, mas já vimos que a dor é para te fazer reequilibrar e para se reajustar com as leis. Ou seja, então ela faz um processo ótimo, maravilhoso, não é? O que mais? A dor é um reajuste pelo amor ou pela... Então, assim, se a gente tem reajustes, a gente pode ir pelo amor ou pela dor. Mas como nós somos seres muito evoluídos, cheios de amor no coração, nós amamos todo mundo, não é assim? Nós vamos pelo amor? Sabe por quê? Porque, solta aí, Rodrigo, a nossa capacidade de amar, ela é limitada. Eu só amo os meus. Eu amo meu filho, meus netos, meus sobrinhos. Filho do vizinho eu não amo, porque afinal de contas ele é chato pra caramba, entendeu? Malcriado. E a gente tem essa capacidade de amar limitada. Então, já que a gente não vai pelo amor, a gente vai pela... Nós temos a opção de ir pelo amor ou pela dor. Mas como nós somos filhos ainda rebeldes, sabe? A gente vai pela dor. É o que a gente costuma falar, né? Dentro da casa espírita. Quem não chega pelo amor, chega pela dor. Quantos por cento chegam pela dor? 99%. Tá? Alguns chegam por uma simpatia e olha lá. Mas ali na frente já vai passar por um processo difícil também e por aí vai. E aí reajuste então é igual a dor. E dor ela é então um reajuste, então ela é educação e não punição. E aí a gente já começa a ver que afinal de contas as dores que a gente está sentindo não são tão ruins assim. Porque ela está fazendo um reajuste. Voltando para as leis, entendendo quem é Deus, entendendo qual é a situação que eu estou passando. Então agora a gente precisa ter um olhar diferente para tudo aquilo que a gente está passando. Porque está fazendo você se reajustar. Tá? Tanto a dor física quanto a dor moral, o objetivo é que o homem tenha coragem de suportá-las. Toda dor que a gente tiver, o objetivo da dor não é acabar com a dor. O objetivo da dor é ter a coragem de suportar. Eu pergunto para vocês, quem chega ao ato de se matar, ele é corajoso ou ele é covarde? Covarde. Corajoso é aquele que enfrenta a dor. Tá? Corajoso é aquele que enfrenta a dor. Porque a dor é a função de... Covarde por quê? Porque se eu quero me livrar dos meus problemas, eu jogo eles aonde? No lixo. A função das dores é para quê? Para que você enfrente, encare. Tá? Então nunca achem que a pessoa que tira a sua própria vida é corajosa. Corajoso é aquele que enfrenta a dor. E a gente tem que ir nessa linha, porque se a gente falar para os nossos jovens que ter coragem é se matar, o que você está fazendo com ele? Perigoso. Tá? Se eu falar para um jovem, corajoso, olha, aquela pessoa foi corajosa, se matou. Cuidado, porque o jovem gosta de heróis. Quem são os heróis dos seus filhos? Vocês sabem? Esse é o problema. Não saber quem são os heróis dos nossos filhos. Porque os heróis dos nossos filhos são falhos, muitas vezes. Tá? Aí Leon Denis nos esclarece que a dor é sempre uma lei de equilíbrio e educação, dado que o Pai é misericordioso e cada encarnação refletirá a capacidade de enfrentar as dificuldades. Será que Deus sabia das dificuldades que você ia passar? Sim. Sabe? Sim. Mas Ele é ruim, mesmo assim, e faz você passar? Então Ele te dá para que você seja corajoso. Vai lá e enfrenta. Eu sei que você pode. É isso que Ele está falando para você. Eu sei da tua capacidade. Então nunca achem que coragem é parar, se distanciar, tá? Cuidado com o que falam para você e você acata. Porque a tendência é você parar, desistir. E a vida ela é muito dinâmica para a gente parar e desistir. Ela é muito linda para a gente parar e desistir. Não dá. A gente tem que caminhar. Porque a vida é para isso. Para caminhar e vivenciar.
Quem vive se justificando diante do sofrimento não quer renovar-se. Quem se acomoda transforma as dificuldades em conflito, fazendo a existência um verdadeiro ó céus, ó vida, como eu sofro. Gente, é um tormento para quem vive isso e para quem convive com pessoas assim, ou não? É difícil conviver com uma pessoa assim? Muito difícil, porque além de tudo ela te puxa para baixo. Então nós somos responsáveis por nós e por quem convive com a gente? Somos responsáveis. E a gente tem feito isso com as crianças. Desistindo de tudo e mostrando para as crianças que não vale a pena viver. Por isso as crianças estão em processo destrutivo. Afinal de contas, minha mãe não está aguentando, meu pai também não. E é o que a gente tem feito com eles, mostrando a nossa incapacidade. Mas Deus gerou tudo para que a gente fosse corajoso, enfrentasse, tá? E é para isso que a gente veio. Talvez a falta de flexibilidade seja a causa primária de muitos dos nossos desajustes. A vítima não quer ver a realidade. Quando a vítima não quer enfrentar a realidade ou ver a realidade, ela desiste. Todas as vezes que eu não quero enfrentar a realidade de um problema, de uma situação ou de uma dor, eu desisto. E não é essa a função da dor. A função é para que você enfrente, tá? E aí a gente se coloca numa posição de sempre. Tá doendo demais, vou parar porque tá doendo demais. Cuidado, nós não vamos ter mais tempo. Essa encarnação é a sua última reencarnação no processo de provas e expiações. Você voltará, da próxima vez que você voltar, você já vai, se voltar para cá, já estaremos num planeta regenerado. Se não voltarmos para cá, iremos para o outro planeta em começo de provas e expiações. Essa é a nossa última chance. Então nós precisamos o quê? Enfrentar. Com coragem, mesmo com dor. Tá? Por quê? Primeiro porque os espíritos estão desistindo de reencarnar. Mulheres estão cada vez mais com abortos espontâneos. Por quê? Os espíritos estão desistindo de reencarnar. Nós estamos aí fazendo no departamento de infância, fazendo um processo de evangelização no ventre, para que esses espíritos tenham força para continuar dentro do ventre materno, para conseguir fazer o processo reencarnatório, porque eles estão desistindo. Por que será que eles estão desistindo? Porque eles sabem do processo que vai ser doloroso, porque precisa ser doloroso, tá? E aí, a fila tá grande do lado de lá ou não tá? As mulheres também, a maioria também, quem tá casado não quer mais ter filho, ou quer ter um só ou dois, e aí a fila tá grande. Será que você vai ter oportunidade quando de voltar? Vai demorar? O que vocês acham? Vai demorar bastante pra gente voltar. Então agora é a nossa hora. Agora é a nossa hora. Tá bom? Rodrigo, vai lá pro penúltimo. Vai indo. Vai. Aí. E aí sucesso, olha só que interessante. Sucesso não é apenas quando você ganha. As pessoas acham que sucesso é ter muito dinheiro, é ter casa maravilhosa, enorme, com piscina. Sucesso é trocar de carro todo ano. Sucesso é ser milionário. Já viram os coaches agora? Como estão? Que todo mundo pode ser milionário, todo mundo. Aí eu fico pensando, né? Se nós estamos num processo de provas e expiações, ser milionário para qualquer um é tranquilo, seria uma derrocada. E aí a pessoa fala, não, eu posso ser milionário. E eles vão enfiando na cabeça das pessoas que você pode e que você deve e que... Aí você vai ver um curso de uma pessoa dessa, 50 mil reais, 100 mil reais, aí você fala assim, precisa ser muito rico mesmo, né? E fica enfiando esse tipo de coisa na cabeça das pessoas. Só que o seu processo já está acontecendo. Não vá buscar o que está fora da sua programação reencarnatória. Será que você já sabe a que você veio no planeta? Já pararam para pensar nisso? E aí, sucesso não é apenas quando você ganha, também é sucesso quando você aprende. Com a dor a gente aprende? Muito. Também é sucesso quando você supera. Superamos mesmo com as dores? Sim.
Sucesso é quando você compreende. Compreende quem? O outro. Sempre. E compreende que a sua dor vai te fazer crescer. Quando você refaz a rota, tem horas que a gente tem que parar e refazer a rota. Porque aqui não vai dar. Vai ter mais dor aqui. Então vamos refazer. Tá? Quando você se perdoa, quando você decide recomeçar e quando consegue transmutar dores em lição de vida. Todas as vezes que você pega a sua dor e fala assim, isso aqui é uma lição, o que eu preciso aprender com isso? Você está tendo sucesso. Mesmo sentindo dor. Tá? E aí, para finalizar, Jesus lá no livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, fala assim: no entanto, quando a dor vem para nos despertar do sono da ignorância, o que a dor faz com você? Te desperta do sono da ignorância. Então não reclama, tá? Então quando a dor vem para te despertar do sono da ignorância, tenhamos paciência e fé, pois ela é transitória e prenuncia em todas as circunstâncias a verdadeira saúde. Podemos ter saúde mesmo com dor? Sim, porque a verdadeira saúde é a espiritual, tá? Com a sua engenhosa maestria, o amor de Deus. Então, a dor é uma engenhosa maestria do amor de Deus para com você. Porque, afinal de contas, a dor que você está sentindo vai passar. Porque tudo... Uma boa noite a todos.